se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Um mito do guardião do morro. No topo de um morro escarpado, envolto em névoas densas e silêncios sepulcrais, erguia-se uma construção esquecida pelo tempo. Apenas os mais velhos da vila falavam sobre o lugar, mas sempre em sussurros. Diziam que aquele casarão era amaldiçoado, guardado por algo que não pertencia ao mundo dos vivos. As crianças ouviam essas histórias com fascínio e medo, mas ninguém jamais se atrevia a visitar o local. Lucas, um jovem curioso e cético, nunca acreditou nessas lendas. Ele cresceu ouvindo as histórias contadas por seu avô, que insistia que havia algo verdadeiro nas palavras antigas. Certo dia, enquanto folheava livros empoeirados na biblioteca da cidade, Lucas encontrou referências estranhas ao morro. Documentos mencionavam desaparecimentos inexplicáveis ocorridos há décadas, todos ligados ao mesmo ponto. A curiosidade tomou conta de Lucas. Ele decidiu explorar o morro sozinho, convencido de que não havia nada sobrenatural ali. Ao entardecer, ele começou a subir pela trilha íngreme, sentindo o ar ficar mais frio conforme se aproximava do topo. Quando alcançou o casarão, uma sensação opressiva tomou conta de seu peito. As janelas quebradas pareciam olhos vazios observando cada movimento seu. Ele tentou racionalizar o medo crescente, mas algo dentro dele gritava para que desse meia volta. Foi então que ouviu o primeiro som, um rosnado baixo, quase imperceptível, vindo das sombras. Lucas hesitou, mas sua curiosidade era maior do que o medo. Ele continuou avançando, determinado a descobrir a verdade por trás das lendas. Dentro do casarão, o cheiro de mofo era sufocante. Cada passo que Lucas dava fazia o chão render como se protestasse contra sua presença. Ele encontrou marcas estranhas nas paredes, símbolos que não reconhecia, gravados profundamente na madeira apodrecida. Ao tocar um deles, uma dor aguda percorreu seus dedos, como se tivessem sido queimados. Recuando rapidamente, Lucas percebeu que já era tarde demais. O som de passos pesados começou a ecoar pelos corredores, cada vez mais próximos. E então, ele viu uma figura alta e encapuzada, com olhos brilhando como brasas, bloqueava a saída. Seu coração disparou enquanto tentava encontrar uma rota de fuga, mas todas as portas estavam trancadas. Naquela noite, Lucas desapareceu sem deixar vestígios. Os moradores da vila encontraram apenas sua câmera jogada no chão, ainda gravando. Nas imagens tremidas, era possível ver o momento em que a criatura apareceu. Sua voz, antes firme, tornou-se um grito desesperado antes de sumir completamente. Após o desaparecimento de Lucas, os moradores da vila começaram a murmurar novamente sobre o guardião. Alguns diziam que ele havia voltado para reivindicar mais almas, enquanto outros acreditavam que o jovem havia simplesmente fugido para escapar da vida monótona da região. No entanto, ninguém conseguia explicar as imagens capturadas pela câmera. Historiadores locais começaram a investigar os eventos relacionados ao guardião do morro. Entre documentos antigos, descobriram que o casarão havia sido construído sobre um antigo cemitério indígena, profanado por colonizadores séculos atrás. Os nativos da região acreditavam que os espíritos dos mortos clamavam por vingança, e que o guardião era o resultado dessa ira ancestral. Curiosos e aventureiros começaram a aparecer na vila, ansiosos para explorar o casarão maldito. Um grupo de 5 amigos, armados com lanternas e coragem falsa, decidiu enfrentar o guardião. Eles entraram no casarão ao anoitecer, rindo e fazendo piadas para mascarar o medo. Mas o ambiente logo sugou toda a leveza de seus corações. Quando o relógio bateu meia-noite, os amigos perceberam que estavam perdidos nos corredores infinitos da casa. As paredes pareciam se mover, engolindo qualquer tentativa de fuga. Eles ouviram vozes sussurrando seus nomes, e as lanternas começaram a falhar uma a uma. Quando finalmente se renderam ao pânico, a figura encapuzada apareceu novamente. Os 5 amigos nunca mais foram vistos. Suas famílias procuraram por eles durante semanas, mas tudo o que encontraram foram pedaços de suas roupas rasgadas e manchadas de sangue. A vila mergulhou em um silêncio pesado, com medo de que o guardião pudesse vir atrás deles também. Os historiadores continuaram suas pesquisas, tentando entender a origem do guardião.
Eles descobriram rituais antigos realizados pelos colonizadores para tentar apaziguar os espíritos, mas que acabaram apenas despertando algo muito pior. O guardião, segundo as lendas, era um ser invocado acidentalmente durante esses rituais. A vila permaneceu isolada, com poucos forasteiros ousando visitá-la. Os moradores evitavam falar sobre o morro, temendo atrair a atenção do guardião. Mas, mesmo assim, histórias sobre luzes estranhas dançando entre as árvores à noite continuaram a circular, alimentando o medo coletivo. Anos depois, um documentarista chamado André decidiu investigar o mito do guardião do morro. Ele estava determinado a provar que tudo não passava de superstições e lendas urbanas. Com uma equipe pequena, ele chegou à vila e começou a entrevistar os moradores, que relutavam em falar sobre o assunto. André conseguiu convencer alguns idosos a compartilhar suas histórias, que falavam de sacrifícios humanos e pactos feitos pelos colonizadores para garantir prosperidade. Esses relatos eram fragmentados e confusos, mas todos convergiam para o mesmo ponto: o casarão no topo do morro era o epicentro de algo maligno. A equipe de André decidiu visitar o local durante o dia, na esperança de capturar imagens que pudessem ajudar a desmistificar a lenda. Quando chegaram ao topo do morro, eles sentiram uma energia estranha no ar. O casarão parecia ainda mais deteriorado do que nas descrições, com as paredes cobertas de musgo e eras. Dentro do casarão, André encontrou objetos antigos espalhados pelo chão, crucifixos quebrados, ossos humanos e páginas de livros escritas em línguas desconhecidas. Ele filmou tudo, ignorando o desconforto crescente de sua equipe. Foi então que ouviram um som estrondoso, como se algo estivesse se movendo nas profundezas da casa. Eles tentaram sair, mas as portas estavam trancadas. As janelas, antes abertas, agora estavam cobertas por tábuas grossas que não existiam antes. A equipe começou a entrar em pânico, e André percebeu que talvez tivesse subestimado a lenda. Quando a figura encapuzada apareceu novamente, ele soube que não havia mais volta. As gravações feitas por André foram encontradas semanas depois, abandonadas na entrada da vila. As imagens mostravam a equipe sendo perseguida por algo invisível, até que desaparecessem um a um. O último vídeo capturava apenas gritos desesperados e o som de passos pesados se aproximando. Os moradores da vila interpretaram isso como um aviso claro: o guardião não tolerava intrusos. Eles começaram a realizar rituais próprios, tentando apaziguar os espíritos do cemitério profanado. Ofereciam flores, alimentos e orações, mas ninguém sabia se isso era suficiente para aplacar a ira do guardião. Um grupo de estudiosos de fenômenos paranormais chegou à vila, determinado a investigar o caso. Eles trouxeram equipamentos modernos e prometeram respeitar as tradições locais. No entanto, assim que começaram suas medições no casarão, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer. Os equipamentos falhavam sem motivo aparente, e os membros da equipe relatavam sonhos vívidos com olhos brilhantes e risos sinistros. Durante uma noite particularmente tensa, eles capturaram algo inesperado: uma voz distorcida, repetindo palavras em uma língua antiga. Quando traduziram a mensagem, descobriram que ela dizia: "Vocês despertaram a ira dos mortos." A equipe decidiu interromper a investigação e deixar a vila imediatamente. No entanto, quando tentaram partir, seus carros não funcionavam, e o caminho de volta estava bloqueado por árvores caídas. Eles perceberam que o guardião não permitiria que saíssem tão facilmente. Hoje, o morro permanece isolado, cercado por lendas e mistérios. Algumas pessoas afirmam ter visto luzes estranhas dançando entre as árvores durante a noite. Outras juram que ouviram vozes chamando seus nomes enquanto passavam perto do local. Independentemente da verdade, o guardião do morro continua vivo na memória coletiva. Os moradores da vila aprenderam a conviver com o medo, realizando rituais regulares para manter o guardião afastado. Eles sabem que, se pararem, o monstro pode voltar para reivindicar mais almas. Mesmo assim, o número de desaparecimentos na região continua a aumentar, alimentando a lenda. Historiadores e pesquisadores ocasionalmente tentam explorar o casarão, mas poucos retornam. Aqueles que conseguem sair intactos trazem histórias assustadoras de corredores infinitos, vozes sussurrantes e uma presença opressiva que paira sobre o local. Muitos juram nunca mais voltar.
Alguns acreditam que o guardião é uma manifestação da culpa coletiva dos colonizadores, uma punição eterna por seus crimes. Outros pensam que ele é um espírito ancestral, protegendo os mortos de mais profanações. Independentemente da origem, o guardião continua sendo um lembrete sombrio de que certos segredos jamais devem ser perturbados. Talvez, em algum lugar lá fora, Lucas e os outros desaparecidos ainda estejam presos, tentando escapar da eternidade. Ou talvez eles tenham se tornado parte do guardião, condenados a vagar pelo casarão para sempre. Ninguém sabe ao certo. O que resta são as histórias, passadas de geração em geração, mantendo viva a lenda do guardião do morro. Elas servem como um aviso para aqueles que ousam desafiar o desconhecido, um lembrete de que nem tudo pode ser explicado pela razão. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode